Dos irmãos e irmãs de perto ou de longe, celebrando ainda o mistério do Natal do Senhor, da encarnação do Verbo, dentro da semana epifânica, da semana onde nós celebramos a sua manifestação, a pergunta que o meu coração de padre fez quando vi logo hoje, assim que acordei a leitura de hoje, é exatamente essa. O que o evangelho de hoje tem a ver com a Epifania? Porque, aparentemente, não tem nada, né? Quando nós vemos Jesus, que entra na sinagoga para cumprir o preceito, era seu costume já participar do culto, da celebração judaica. Toma o livro de Isaías, proclama o evangelho tão conhecido e tão apregoado, principalmente pelos teólogos da libertação. A gente fica se perguntando, mas não está deslocado? Estamos na Epifania. Talvez seria mais apropriado, e vai voltar, é lógico, no tempo comum. E aí, nós precisamos entender uma coisa. O testemunho de Jesus, por si só, é uma epifania. Epifania vale nos recordar o que é a Epifania. A Epifania é a manifestação da glória de Deus. É um nome grego. Epifania vem do grego, que significa justamente isso, manifestar-se, mostrar-se. Deus que manifesta a sua glória. Deus que mostra que Ele é Deus aos reis magos. E é isso que vai dar a tônica desta semana até o próximo domingo. E quando nós vemos já Jesus na sinagoga, anunciando e pregando o evangelho, nós vemos aqui uma epifania. Porque aqui Deus não só se manifesta, mas Deus dá a conhecer de si. Em Jesus, Deus se mostra presente. Em Jesus, Deus se mostra o cumprimento da profecia que acabamos de ouvir. Ele é a nossa salvação. Por isso este evangelho está colocado no dia de hoje, para que nós percebamos em Cristo o cumprimento da profecia. Ele é aquele que veio para abrir os olhos de todos aqueles que estão cegos ou míopes, seja a cegueira física, mas muito mais a cegueira do coração, que impede de ver o outro com suas virtudes e qualidades, que impede de vermos a vida com os olhos de Deus. Ele veio para anunciar aos pobres a boa nova. Anunciar a boa nova significa, em grego, evangelizar. Anunciar o evangelho da vida àqueles que são indigentes, do qual eu sou o primeiro, que preciso da esperança, que preciso da salvação, que preciso todos os dias da graça e da verdade. Ele é aquele que veio para libertar os que estão presos aos vícios, presos aos pecados, presos ao egoísmo, à ganância. Ele é aquele que veio proclamar o tempo da graça, o Kairos, o tempo de Deus. Por isso, meus irmãos, olhar hoje este evangelho significa viver aquilo que está cá no segredinho, bem no miolo desta leitura. Todos tinham os olhos fixos nele. Este é o segredo para que nós possamos realmente viver a vida na graça que Deus quer nos conceder. Se a gente tem os olhos fixos em nós mesmos, tudo que nós vamos fazendo, até as coisas boas, perdem o sentido. Porque a gente vai vivendo um egoísmo mesquinho. Nós vivemos para nós mesmos. O centro da atenção é o nosso próprio umbigo. Nos tornamos ímpios. Vale lembrar aqui que eu estou falando ímpio no sentido bíblico. Porque o pio, o piedoso, é o homem reto, aquele que tem os olhos voltados para o seu Criador. O ímpio é aquele que está voltado para si mesmo, incapaz de viver para Deus. Mas quando nós tiramos o nosso olhar de nós mesmos, nós somos tentados também a olhar o outro. Aliás,
Se não olhamos para nós mesmos, resta-nos olhar o outro. Tal como vai dizer Jean-Paul Sartre, na sua filosofia. E aí, Sartre, aqueles que estudaram filosofia e conhecem muito bem, um dos grandes nomes do existencialismo, chega a um pessimismo profundo, porque ele não entendeu que o sentido da vida não está olhar o outro meramente, mas o sentido da vida está em olhar o grande outro, aquele que em tudo é diferente de nós, que é o próprio Deus, como era conhecido pelo judaísmo, o grande outro, mas que se fez perto, mas que se fez próximo, se fez um de nós, para que nós pudéssemos contemplar. Quando o nosso outro, quando o foco do nosso olhar é este outro que tem nome, que é uma pessoa viva, real, e que se chama Jesus, a nossa vida ganha sentido. E nós vamos conseguindo viver esta vida a partir da fé. É isso que o evangelista João nos diz na primeira leitura que ouvimos. Meus irmãos, o segredo para viver uma vida realmente satisfatória é amar. Mas amar a Deus. Este é o fundamento, e é por isso que é o primeiro mandamento. Vamos voltar lá na nossa catequese. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Muita gente diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Errado. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua razão. Amar a Deus com tudo o que nós temos. O segundo mandamento, abreviado, foi Jesus que nos deu. E ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas resumem nisso, diz Jesus. Mas Jesus, ele eleva o mandamento. À medida que era amar a Deus, e Jesus diz amar ao próximo como a nós mesmos, na noite em que Ele nos dá, eu vou até mudar, no dia em que Ele nos dá a plenitude do seu ser, entregando o seu corpo e sangue na Eucaristia à noite, e entregando o seu corpo e sangue à tarde na cruz, Ele eleva este mandamento. O cristão não ama os outros como ama a si mesmo. O cristão ama o outro como Ele nos ama. E é por isso que às vezes o mandamento de Deus pode parecer para nós pesado. Porque nós não conhecemos a medida do amor de Cristo. Porque os nossos olhos estão desviados. O nosso olhar está desfocado. Quando nós olhamos e temos os olhos fixos em Jesus, nós vamos sentindo em nós mesmos a força revigoradora do amor dele por nós. Um amor que não desiste, mesmo quando nós damos motivos para sermos abandonados e jogados fora. Um amor que é insistente, ao ponto de a cada manhã nos despertar para uma nova vida. Um amor que não se cansa de nos amar. Quando nós temos os olhos fixos em Jesus, nós vamos aprendendo, e olha a providência de Deus para você que está em casa, nós vamos aprendendo que a medida do amor é a cruz. É olhar para o Cristo e entender até que ponto Ele é capaz de ir por mim e você. É por isso, meus irmãos, que João diz no Evangelho, os mandamentos de Deus não são pesados. Mas eu não sei você. Na minha vida já teve vezes que eu falei assim, nossa, cumprir a vontade de Deus é difícil demais. Fazer a vontade de Deus é terrível às vezes porque nos custa. E como é que João pode dizer isso? Os mandamentos de Deus não são pesados. Ele diz isso porque tem uma conclusão. Porque todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aqui está o X da questão. Celebrar a Epifania do Senhor nesta quinta-feira é redescobrir em nós o dom da fé.
Nós precisamos viver da fé. Por isso a Sagrada Escritura diz: o justo, aquele que é santo, aquele que busca a vontade de Deus, vive da fé, vive pela fé. E nós passamos a viver por tantas coisas, pelo dinheiro, pelo prazer, pelo sexo, pela bebida, pela comida, pela família, pelos outros, pelos amigos, pelo estudo, pela faculdade, tudo isso passará. Nós somos chamados a viver pela fé. Somente pela fé a gente consegue ter o olhar fixo, grudado, sem tirar o foco de Jesus. Caso contrário, nós vamos olhar para Jesus e não enxergar a sua glória. Vamos enxergar nele um belo pregador, como ouvimos no início do evangelho de outro. As pessoas ficavam elogiando Jesus pelas suas palavras. Mas as pessoas não percebiam que além da palavra tinha algo muito mais. Tinha o Espírito, tinha Deus, que curava os corações feridos e os restaurava pelo amor. Celebrar hoje a Epifania, meu irmão e minha irmã, é pedir a Deus o dom, a graça de ser reavivado na fé. Quem é batizado nunca pode dizer: eu perdi a fé. Porque no dia do nosso batismo, os padres da igreja usam uma expressão muito engraçada. Deus colocou em nós o germe da fé, a semente da fé. Está lá. Isso não nos é arrancado. A diferença que está numa coisa muito básica que nós não entendemos. Ter fé não significa usá-la. Ter a fé dentro de nós também não significa que nós vamos viver de fé. A semente está aí. E Jesus diz que o importante para nós não é uma fé grande, uma fé vigorosa. Porque às vezes nós pedimos isso. Aumenta a nossa fé. A pergunta que eu te faço é: aumentar para ficar guardado? Aumentar para ficar debaixo dos panos, debaixo da cama? Para quê? Jesus nos alertou no Evangelho: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé piquititinha, que o grão de mostarda é muito pequenininho, igual uma semente de gergelim, vocês vão dizer para uma montanha: arranca-te daqui, planta-te no mar, e elas vos obedecerão. Por que nós não somos mais capazes de ver sinais extraordinários na nossa vida? Por que nós não somos mais capazes de transpor colinas, montanhas e obstáculos que fomos colocando dentro de nós e que nos impede de aproximar do outro? Por que nós não somos mais capazes de romper com os nossos preconceitos, com as nossas medidas? Porque a fé nós não a usamos. A vitória que vence o mundo é a fé. Só pela fé nós conseguimos ter os olhos fixos em Jesus. E tendo os olhos fixos em Jesus, nós somos capazes de amá-lo, porque somos amados. E amando-o, amar o outro. E aí, o mandamento de Deus se torna leve. Porque nós não vivemos mais o mandamento por uma obrigação. Eu tenho que amar, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer o dever, senão eu não sou salvo. Nós passamos a viver espontaneamente o mandamento do amor, porque aquilo vem de dentro para fora. E quando vemos, nós falamos assim: fiz porque fiz, foi assim. Perdoei o meu inimigo não porque eu fui obrigado, mas porque eu percebi nele um filho de Deus e que precisa da luz da salvação. Fui capaz de ir de encontro àquela pessoa que eu não tenho muita paciência, porque Jesus tem paciência para comigo. E se eu for agraciado com a paciência, eu preciso ser paciente. Entendem? À medida que nós vamos experimentando o amor de Deus e conhecendo pela fé esse Cristo que se revela como Deus e Senhor, nós vamos tendo em nós o mesmo Espírito que nutre em nosso coração os mesmos sentimentos de Jesus e nos faz, dia após dia, epifânicos.
faz dia após dia sermos manifestação daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor. É isto que Ele espera de nós. Que o mistério do Natal alimente no nosso coração a certeza de que somos amados por Deus, ao ponto dele se fazer um de nós para nos devolver a vida. E o amor de Deus nutra a nossa fé, para que, olhando sempre para Ele, nós sejamos capazes de ter os mesmos sentimentos de Cristo e anunciar para o mundo inteiro, com a nossa vida, não com as nossas palavras, que Ele é o Senhor e que veio para todos, para anunciar um tempo de graça e salvação, para curar os cegos, para libertar os presos e para fazer da nossa vida uma vida realmente plenificada no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.